Olá pessoal, então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de ciência dos materiais, sistema ferro-carbono, do ponto onde a gente parou, nós paramos aqui. Vamos iniciar o estudo dos aços das ligas chamadas hipoetetóides, não, desculpa, ainda estou fechando as hipoetetóides, né? Tá. Eu falei aqui sobre essa parte, sobre a microestrutura, né? Vimos hipoetetóide e tal. Então aqui é uma consolidação do que a gente já viu, certo? Está repetindo informação de várias formas, observe, todas para que vocês possam entender o que se está falando, já que a gente sabe que não é um assunto assim tão rápido de absorver, tão simples, né? Mas que quando você vê a informação de várias formas, isso melhora o entendimento sobre isso. Então, ainda estamos falando de ligas hipotetóides, né? Aquelas que têm menos de 0,77% de carbono, são formadas aí pela ferrita proetetóide e pela perlita. Então, a perlita é ferrita eutetóide mais cementita, que são as áreas escuras, a gente falou sobre isso. Aqui tem um diagramazinho mostrando essa formação, né? Então, a ferrita proetetóide, essa parte verde, ela se forma antes de 727 graus, naquela faixa. E depois, então, forma a perlita, essa área estriada aqui, essa representação, né? Que, então, ela tem nela, na perlita, o quê? A ferrita, eutetóide e a cementita, né? Aqui é a vermelha, aqui é a cementita e a azul, a gente está representando, né? É exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. A gente está vendo a perlita, né? E dentro da perlita eu tenho a área clara, que é a ferrita, e a área mais escura, que é a cementita, que tem maior teor de carbono. Certo? Da mesma forma, aqui só está repetindo, né? Mais uma vez, para que vocês vejam e revejam, tá? De um tamanho maior. E agora eu vou entrar, então, em aços hipereutetóides, ou seja, aqueles que têm percentual de carbono maior que 0,77%. Então está aqui, ó. Então, da mesma forma, resfriamento lento. Aqui nós estamos na austenita, ele vai resfriar, vai passar por essa faixa antes de chegar nos 727 graus, né? E aqui ele vai sofrer transformação de fase, né? E agora é uma transformação diferente desse lado. Desse lado aqui a gente já viu. Agora a gente vai ver desse lado, que são aqueles aços que têm mais do que 0,77%, chamados hipereutetóide. Então, esse é o ponto eutetóide. Então, relembrando aí, né? Tá? Então, aqui, o que acontece? Vamos pelas diferenças, que fica talvez mais fácil de quem já entendeu a outra parte. Aqui, forma-se a ferrita proetetóide. Desse lado, forma a cementita proetetóide. Então, essa é basicamente a diferença. Certo? Ferrita proetetóide forma nessa faixa, aquela que forma antes da temperatura de 727 graus. Aqui eu tenho a nucleação da cementita. Aí isso é explicado por quê? Aqui eu tenho um percentual de carbono maior. Tá? A cementita é aquela estrutura que tem um percentual de carbono maior, né? Então ela se forma primeiro aqui, ó, porque a quantidade dela é maior. E continua a outra fase, né? E olha, se a gente, vamos lá para o diagrama rapidinho. Observe, ó. Aqui estão os hipoetetóides, aqui os hiperetetóides desse lado, né? E aqui o eutetóide. Então veja que aqui eu tenho a ferrita mais a austenita. Aqui eu tenho a austenita mais a cementita. Então por isso aqui forma a cementita proetetóide. Tá? Aqui forma a ferrita proetetóide. Voltando novamente, onde a gente estava. E aqui.
certo? E aí depois forma quem? A perlita também, tá? Assim como aqui forma a perlita, aqui também forma a perlita após a temperatura de 725 graus, certo? Só que essa perlita agora é formada por uma cementita e pela uma ferrita. Lembra que a perlita é a formação da ferrita mais a cementita, né? Então eu tenho a perlita também, como tenho aqui, só que aqui a perlita é formada pela cementita eutetóide mais a ferrita, certo? Então vamos entender mais aprofundadamente. Então a faixa é essa, 0,77 até 1, 2,11 que é a faixa onde eu tenho os ácidos, né? Nós vimos lá no diagrama. E ele tem uma estrutura que é a cementita mais a perlita. Abaixo de 77 eu tenho ferrita mais perlita, certo? E essa sementita aqui, ela é a protetóide. Quando eu falo protetóide, eu estou falando que foi formada antes de 727 graus. E aí também vai variar, lógico, as quantidades de sementita e perlita variam conforme o percentual de carbono, né? Quanto maior o teor de carbono, maior a formação de sementita tem, né? Tanto aqui como aqui. Então, nesse caso aqui, a estrutura que a gente vai ver é partes claras, é a sementita protetóide. Ao invés de ser a ferrita, eu estou vendo a sementita protetóide. A estrutura ela é um pouco diferente, veja. Tá? Mas o que eu tenho aqui, ó, nos veios, é a sementita protetóide. Essa parte que são os caminhos aqui. E aqui eu tenho a perlita. Né? E a perlita é formada pela sementita mais a ferrita. Certo? Nesse caso é um ácido de 1,4% de carbono. Comercialmente, nós vamos ver os ácidos no máximo até 1%. Em situações muito específicas. Certo? O mais comum é eles serem hipoetetóides. Tá? Ou seja, com essa configuração. Principalmente a partir de 1040, né, para médios carbônicos. Né? Que a partir de 0,77 é considerado alto carbono já. Tá? Para o uso, né? Então vamos lá. Aqui, ó, aquele esquema que a gente já viu, só que agora para o hiperetetóide. Qual é a diferença? A parte formada aqui, ó, primeiro é a sementita protetóide. Aqui eu tenho a perlita, que é formada por dois componentes. A ferrita e a sementita eutetóide, que é diferente dessa, que está dentro da perlita. Certo? Isso aí eu já expliquei no vídeo primeiro, então aqui só estou dando uma consolidada. As diferenças entre as duas. Fica fácil entender a diferença entre as duas. A diferença entre as duas é esse cara. Né? No hipo é formada a ferrita protetóide. Aqui é formada a sementita protetóide. Ponto. Perlita é igual. Vamos para as propriedades mecânicas, algumas das principais aí, ó, relacionadas aos materiais, a essas estruturas, né, os constituintes das estruturas. Ferrita tem uma característica de ser mais mole, menos teor de carbono, no máximo 0,02. Lembra? Sementita
é aquela que combina, né? É a estrutura formada a 0,77% de carbono, né? Com ela pura, cementita pura. Mas ela é a combinação da ferrita e da cementita, né? Da ferrita tem as duas aqui. E a cementita é uma estrutura com maior teor de carbono, porém ela é mais dura, porém ela é mais quebradiça, né? Por isso que quando vai o aço, quando vai aumentando o teor de carbono, não tem mais utilização na engenharia. Observe isso em relação às propriedades. Veja que em relação ao limite de resistência, a ferrita 35 kg/força por metro quadrado. A perlita tem boas propriedades mecânicas, 75, quase o dobro. Né? Mais do que o dobro. E a cementita, olha o valor da resistência mecânica dela. Muito baixa, limite de resistência. Isso quer dizer que você começa a tracionar, ela quebra instantaneamente. Né? Porque ela não tem capacidade de absorver energia. Mas observe ela em relação à dureza. Ela é extremamente dura, o que torna ela frágil. Né? Então, a dureza não é das melhores propriedades mecânicas em relação à aplicação mecânica. A dureza é importante em algumas aplicações, principalmente relacionadas a desgastes, desgaste de superfície. Né? Então, por exemplo, há tratamentos térmicos para endurecimento do aço só superficialmente. Então, na verdade, ele vai formar uma camada de cementita. Por exemplo, a cementação é um tratamento térmico em que eu coloco 1% de carbono na superfície. 1%. Isso é um alto teor de carbono. Então, o que eu estou fazendo? Mas isso é só numa camada de zero. Isso é numa camada de 2 milímetros, 3 milímetros no máximo de profundidade. Tá? Então, da espessura toda da peça, só na superfície vai ter aquela dureza. Uma dureza elevada para resistir ao desgaste. Mas o núcleo vai ter essa configuração de ferrita. Tá? Ou até essa de ferrita. Então, analise, veja que as propriedades estão relacionadas de alguma forma à dureza, mas até certo ponto. É aquilo que eu falei para vocês sobre essa propriedade mecânica da dureza dos materiais. Ela é muito boa para avaliar essa resistência ao desgaste, né? Inclusive, é usada para isso. Tá? Porque ela mede a dureza naquele ponto que você está fazendo a avaliação. A resistência não, ele é um valor mais consistente de resistência mecânica, uma propriedade mais consistente. O alongamento é outra propriedade relacionada à ductilidade do material. Ou seja, a capacidade dele absorver energia antes de romper, né? Tem a ver com a tenacidade. Ele é representado normalmente em termos percentuais. Eu já expliquei essa propriedade de alongamento. Então, representa o quanto de percentual o material vai deformar antes de sofrer o rompimento. Veja que a ferrita ela chega a ter 40% de alongamento. Então, isso é um nível elevado de deformação antes de romper. O que é muito importante em vários processos de conformação mecânica. Usinagem também. Aí a perlita já é mais resistente, mas ela tem uma perda de alongamento. Né? Ela alonga 10% só para romper. Né? Por quê? Porque essas duas propriedades são inversamente proporcionais. Quando você aumenta o nível de resistência, você perde alongamento. Né? Então, você precisa buscar, primeiro, a propriedade que tem mais relação com o seu projeto, né? E fazer essa avaliação. Por isso que a gente falou sobre todo esse contexto da avaliação de propriedades aí. Exatamente por isso. Primeiro eu tenho que entender o que significa aquela propriedade.
e depois entender que algumas são antagônicas entre si, né? Elas são conflitantes, que chamam, e que você não vai conseguir estabelecer o ponto máximo das duas. Você tem que buscar um ponto de equilíbrio ali que seja razoável. Agora, por exemplo, a sementita que tem 0% de alongamento é aquilo que eu falei. Ao aplicar uma carga, ela vai quebrar instantaneamente, que nem um vidro. É aquela mesma situação, se você bate no vidro, ele quebra. Né? Sem avisar, sem nada. Então, por isso não tem essa aplicação. Veja esse diagrama aqui, que faz uma relação entre essas propriedades. Limite de resistência, alongamento, a curva está caindo, né? Dureza. Aqui nós temos o teor de carbono, então ele vai aumentando para cá, né, até 1,7. E aqui o alongamento, né? O alongamento do limite de resistência, que já está indicado pela própria curva aí, e a dureza aqui, ó, também. Tá? Então, ó, veja que enquanto o alongamento vai caindo, né? Conforme eu vou aumentando o percentual de carbono, o alongamento ele vai caindo, a capacidade do material de alongar antes de romper. Tá? E o limite de resistência vai aumentando em função do aumentar o carbono. Então, esse gráfico mostra claramente que essas duas propriedades são conflitantes, né? Elas são inversamente proporcionais. Existe uma proporcionalidade inversa. Então, o que eu tenho que buscar muitas vezes para a mecânica é um equilíbrio entre essas duas propriedades. Tá? Então, por isso eu marquei esse ponto, e até para falar do aço 1041. Ó. O aço 1041, né, não só o 1041, mas o 8641, 5141. Então, tem vários. Eles vão ter esse percentual de carbono. A partir de zero. Por isso que eu falei que esse é um percentual de carbono dos mais utilizados nos aços. A partir de 0,4%. Né, tem o 1045, 1042, né, 1046. Ele vai ter um equilíbrio, é isso que está se buscando. Um equilíbrio entre essas propriedades. Tá? Então, ele é nesse ponto aqui, né, que você não tem a maior resistência mecânica, e observe que a resistência é aquilo que eu falei, né? E, olha, aqui está 1,7% de carbono. Nós vemos que os ácidos vão até 2,11, né? Então, a resistência ela sobe até próximo de 1, aí depois ela começa a perder isso aí. Aqui também marquei com a linha vermelha o aço eutetóide, que é aquele que tem 0,77% de carbono. Aqui é um divisor de águas em relação à estrutura, né? Que a gente viu. E aqui é um equilíbrio entre essas duas propriedades, tá? Só isso. Ok, aqui nós temos um exercício que vocês devem fazer. São 15 questões. Ele é avaliativo, tá? Eu vou falar sobre o exercício quando postar o vídeo, vou falar sobre a data de entrega, tá? Mas ele deve ser feito manuscrito. Ele é avaliativo esse exercício, certo? Então aqui eu termino o sistema ferro-carbono. Até o próximo vídeo.